A chuva estava fria contra o meu rosto, mas eu mal sentia. Você ficou feia depois dos filhos. As palavras do meu marido ecoavam enquanto eu ficava parada do lado de fora da casa da qual ele tinha me trancado para fora. Através das janelas, eu conseguia vê-lo com ela. Loira, elegante, tudo o que eu nunca fui. Minhas filhas estavam lá dentro, dormindo, com 4 anos e prestes a acordar sem a mãe. Eu já conseguia ouvir o que elas iam perguntar. Mamãe, por que o papai não te quer mais? Um Mercedes preto parou. Um homem desceu, os olhos dele carregando algo que os do meu marido nunca tiveram. Entra, ele disse baixinho, antes que ele te apague completamente. Eu deveria ter perguntado quem ele era. Deveria ter questionado por que ele estava ali. Mas quando você está se afogando e alguém oferece a mão, você não pergunta se essa pessoa sabe nadar. Eu entrei no carro. E descobri que a salvação sempre vem com um preço. A chuva estava fria, mas eu mal sentia. Eu estava parada do lado de fora da cobertura em Alphaville, aquela com a garagem circular e o paisagismo acenado, aquela que a Casa Vogue tinha fotografado 3 anos atrás quando Theo Almeida foi eleito um dos 40 mais promissores abaixo de 40 anos de São Paulo. Meu cabelo, os cachos naturais que eu finalmente tinha parado de alisar 6 meses atrás, estava colado no crânio. O vestido vermelho, aquele que eu vinha me espremendo para caber havia semanas, aquele que quase servia se eu não respirasse, grudava no meu corpo como uma segunda pele. Através das janelas do chão ao teto, eu conseguia vê-lo. Theo, meu marido. As mãos dele estavam no cabelo loiro da Bianca, os braços pálidos dela enrolados no pescoço dele. Eles estavam se beijando na nossa sala, no sofá onde eu tinha amamentado nossas filhas embaixo do quadro que eu tinha ajudado a escolher naquela galeria na Vila Madalena. Ele nem sequer tentava mais esconder. Senhora, um segurança que eu não reconhecia se aproximou. O senhor Almeida me pediu para garantir que a senhora saísse do imóvel. Posso te dar mais 10 minutos para você se organizar, mas depois vou precisar te acompanhar até a saída. Eu olhei para ele. Eu moro aqui. Não mais, senhora. O senhor Almeida foi bem claro. O Mercedes preto parou então, elegante e silencioso. O vidro desceu e eu o vi. Talvez em torno dos 30 e poucos anos, com maçãs do rosto marcadas e olhos escuros que pareciam enxergar direto através de mim. Ele vestia um terno que provavelmente custava mais do que o meu carro valia antes de o Theo vendê-lo no ano passado, alegando que não precisávamos de 2 veículos. Aline Almeida, ele disse, e a voz dele tinha uma segurança tranquila, sem a afetação que o Theo cultivava. Theo tinha passado a vida inteira polindo cada traço que pudesse lembrar de onde a família dele realmente vinha antes do dinheiro, qualquer coisa que soasse ao menos refinado. A voz desse homem carregava naturalidade nela, sem pedir desculpas por isso. Eu o olhei através da chuva. Eu te conheço? Nos conhecemos uma vez, há 4 anos, no casamento da Sofia. Ele se inclinou pelo banco do passageiro. Sou o Rafael. Rafael Torres, irmão da Sofia. Ela me ligou hoje à noite, desesperada. Disse que você não estava atendendo o telefone. Disse que alguma coisa estava muito errada. A lembrança veio devagar, embaçada pela chuva e pelo choque. O casamento da Sofia em Búzios. Tinha um homem lá, diferente do Theo. Ele tinha perguntado sobre o meu trabalho de design, tinha me feito rir com histórias de infância antes de a família dele enriquecer. A gente tinha conversado por uns 20 minutos sobre arquitetura como música congelada, sobre o espaço negativo como elemento de design. Depois o Theo tinha aparecido, a mão firme no meu cotovelo, me afastando dali. Mais tarde naquela noite, ele tinha perguntado por que eu estava dando em cima do irmão da Sofia. Eu tinha ficado tão confusa. A gente só estava falando sobre design. Era você, eu disse. Entra, o Rafael disse baixinho. Por favor, você está encharcada, e esse segurança vai te tirar do imóvel à força em exatos 8 minutos. Deixa eu ajudar. Eu deveria ter dito não. Deveria ter chamado um táxi, encontrado um hotel, resolvido isso sozinha como uma adulta funcional.
Mas eu estava tão cansada. Cansada de ser forte, cansada de ser perfeita, cansada de tudo. Eu entrei no carro. O carro estava quente. Bancos de couro, aquecidos. O Rafael tirou o casaco, Burberry, e colocou nos meus ombros sem perguntar. Cheirava caro e limpo e alguém que não tinha acabado de destruir a minha vida. Hotel Vila Real, ele disse ao motorista, depois se virou para mim. Quando foi a última vez que você comeu? Eu não conseguia me lembrar. O jantar de aniversário que nunca aconteceu, mas eu tinha estado ansiosa demais para almoçar, focada demais em caber nesse vestido. Minhas mãos estavam tremendo. Eu as juntei para fazer isso parar. Tem água ali, o Rafael disse, tirando uma garrafa de algum lugar e abrindo para mim. Bebe. Você está em choque. Eu bebi mecanicamente. A água sem gosto nenhum. A gente já estava se movendo, a cobertura desaparecendo atrás de nós. Através da janela riscada de chuva, eu peguei um último vislumbre da casa. A janela do quarto das meninas estava escura. Oriana e Helena, 4 anos, dormindo lá em cima enquanto o pai delas destruía a mãe delas na sala de baixo. Me conta o que aconteceu, disse o Rafael. Não exigindo, não pressionando, apenas presente. As palavras saíram numa avalanche, desconexas e bagunçadas. Nosso 7º aniversário. A reserva no basílico que eu tinha feito 6 semanas atrás. Como eu tinha ficado sentada naquela mesa por 2 horas assistindo casais comemorando enquanto os funcionários me lançavam olhares de pena. Como eu finalmente tinha desistido às 21h15 e voltado para casa e encontrado o Theo bêbado. O batom da Bianca borrado na gola dele. Os dois rindo de alguma coisa no celular dele. Ele disse, minha voz falhou, se ele disse que eu fiquei feia depois dos filhos. As mãos do Rafael se contraíram sobre os joelhos, mas a voz dele continuou gentil. Continua. Ele disse que não conseguia mais olhar para mim, que eu tinha me largado, que a Bianca se cuida, se esforça, entende o mundo dele. Eu ri, um som amargo. O mundo dele. Como se eu não tivesse passado 7 anos tentando caber nele. Eu não contei tudo ao Rafael. Não contei sobre os comentários da mãe do Theo depois que as meninas nasceram, sobre roupa de subúrbio, sobre o modos de gente simples, ditos com aquele sorriso fino que doía mais do que um insulto direto. Não contei como o Theo tinha começado a chamar meu jeito de falar, meu sotaque do interior, de deselegante, pedindo para eu me policiar na frente dos sócios dele. Como ele me apresentava como minha esposa, ela trabalha com design nas festas da empresa dele, mas nunca explicava de fato o que eu desenhava, como se o meu trabalho, se a faculdade pública onde eu tinha estudado, fossem pequenos demais para importar. Não contei que a primeira coisa que o Theo tinha dito quando a Oriana nasceu não foi o ela é linda, mas um comentário sobre o de quem lado da família ou ela tinha puxado o jeito, como se minha família fosse algo pelo qual pedir desculpas. Há quanto tempo dura o caso? O Rafael perguntou. Ele disse 1 ano, talvez mais. Ele parou de contar. Eu fechei os olhos. 1 ano enquanto eu cuidava das nossas filhas. Enquanto eu tentava toda a dieta para perder o peso da gravidez. Enquanto eu estava morrendo lentamente e nem sabia disso. Ele disse para você ir embora? Ele me expulsou. Me deu 20 minutos para arrumar uma mala. Disse que a casa está no nome dele. As meninas ficam com ele até os advogados resolverem a guarda. Minha garganta estava se fechando. Ele tinha uma empresa de segurança na descagem rápida. Tinha planejado isso enquanto eu fazia a reserva de aniversário, ele estava contratando seguranças para me tirar da minha própria casa. O Hotel Vila Real apareceu à frente, todo vidro e dourado. O tipo de hotel que eu costumava sonhar em desenhar, lá na época em que eu ainda achava que tinha uma carreira. Eu não posso pagar isso, eu disse automaticamente. Você não vai pagar, a voz do Rafael foi firme. Considera um adiantamento contra um sucesso futuro. Ou nem considera nada. Só entre e se aquece antes que pegue uma pneumonia. O saguão foi um borrão. O Rafael cuidou de tudo. O check-in, os cartões-chave, o elevador que nos disparou até o 43º andar.
A suíte presidencial era maior que meus 3 primeiros apartamentos juntos. Janelas do chão ao teto davam para a cidade, a chuva riscando o vidro como lágrimas. Pedi comida antes de chegarmos, o Rafael disse, tirando a camisa molhada sem nenhum constrangimento. Por baixo, ele era magro e definido, e eu desviei o olhar rápido, o calor subindo nas minhas bochechas apesar de tudo. Deve chegar logo. O banheiro é por ali. Tem roupões. Fica à vontade. Isso é demais. Eu não posso. Então não pensa nisso como caridade. Ele estava puxando um suéter seco por cima da cabeça. Pensa como eu sendo egoísta. A Sofia ia me matar se alguma coisa acontecesse com você. Estou me protegendo. Deveria ter me feito sorrir. Não fez. Nada ia me fazer sorrir de novo. Eu fui para o banheiro e tirei o vestido vermelho. No espelho, eu parecia exatamente como me sentia, e destruída. Meu cabelo natural, que o Theo odiava, pendia em cordas molhadas. Meu corpo, que tinha crescido e dado à luz 2 pessoas, mostrava cada sinal disso. Estrias prateavam meus quadris e barriga. Meus seios, que tinham amamentado minhas filhas por 1 ano cada, não eram mais a coisa firme que o Theo tinha casado. Eu tinha passado 5 anos me desculpando por esse corpo. 5 anos tentando encolhê-lo, refiná-lo, torná-lo mais aceitável para um homem que tinha me escolhido justamente porque eu era diferente, e depois me punido por não ter virado igual a todo mundo do círculo dele. O chuveiro estava quente o suficiente para doer. Eu fiquei debaixo do jato até a pele ficar rosada, até eu não conseguir distinguir o que era água e o que era lágrima. Quando finalmente saí, envolta num roupão tão macio que parecia um abraço, encontrei o Rafael tinha montado o jantar na mesinha de centro. Sopa, pão, chá, e uma garrafa de vinho que eu reconheci da coleção do Theo, do tipo que ele só abria para clientes importantes. Senta, disse o Rafael. Come, depois a gente pensa nos próximos passos. Eu sentei, peguei a sopa, algum tipo de caldo, rico e reconfortante. Cada garfada me ajudava a me sentir um pouco mais humana. Eu preciso ligar para as minhas filhas, eu disse de repente. Elas vão acordar e eu não vou estar lá e elas vão achar que... Eu já tentei, o Rafael disse gentilmente. Enquanto você estava no banho. O telefone da casa cai direto na caixa postal. O celular dele também. A tigela de sopa escorregou nas minhas mãos. O Rafael assegurou antes que derramasse. Ele não vai deixar eu falar com elas, eu sussurrei. Não hoje à noite. Mas amanhã a gente arruma um advogado. Alguém que sabe lutar isso. Ele me serviu vinho. A Sofia me deu um nome. Érica Andrade. É cara, mas é impiedosa. Já liguei para ela. Ela nos recebe amanhã a 1h. Um dia que eu não posso pagar. Para. A voz dele foi mais afiada do que eu tinha ouvido. Para de dizer que você não pode pagar as coisas. Para de se diminuir. Foi isso que ele fez com você, não foi? Te fez acreditar que você era menos, te fez grata por migalhas. Eu o encarei. Você não sabe nada sobre o meu casamento. Eu sei que há 4 anos, no casamento da Sofia, você falava de design como se fosse oxigênio, como se não conseguisse viver sem criar. Ele se inclinou para a frente. Então o seu marido apareceu e você simplesmente apagou, como se alguém tivesse enfiado a mão dentro de você e baixado um interruptor. Eu vi acontecer. Isso não é. Eu voltei e perguntei para a Sofia sobre você. Ela me contou que você tinha parado de desenhar quando engravidou, que o seu marido achava melhor você focar na família, que você parecia feliz com a escolha. Ele fez uma pausa. Mas eu fiquei pensando em como você parecia quando falava daquelas janelas. E eu sabia que gente feliz não fica assim quando lembra de quem costumava ser. Minhas mãos estavam tremendo de novo. Por que você está me contando isso? Porque quando a Sofia me ligou hoje à noite, eu já estava no avião para São Paulo. Eu tinha visto a notícia.
O caso do seu marido estava nas páginas de negócios, fotos dele com a assistente numa gala beneficente. Eu vi o rosto dele e reconheci do casamento. Os olhos escuros do Rafael seguraram os meus. Eu embarquei naquele avião sabendo que talvez eu te visse. Torcendo para você precisar de ajuda. Isso me faz alguém que se importa ou alguém com motivos ocultos. Ainda não tenho certeza de qual. Isso é sincero. Estou tentando ser. Ele se levantou, foi em direção ao quarto. Vou dormir no sofá. A cama é sua. Se você precisar de alguma coisa, estou bem aqui. E Aline? Ele se virou de novo. Amanhã a gente começa a lutar. Hoje à noite, você descansa. Isso é uma ordem. Ele me deixou sozinha com sopa e vinho e perguntas que eu estava cansada demais para responder. Tentei ligar para o Theo de novo, direto na caixa postal. Tentei a casa. O mesmo. Eu abri o aplicativo da babá eletrônica no celular, aquele que eu tinha instalado no quarto das meninas para eu poder checar quando não conseguia dormir. A tela mostrou acesso negado. Ele tinha me trancado fora de tudo. Eu terminei o vinho, subi numa cama que parecia dormir numa nuvem, e fiquei olhando as luzes da cidade pela janela. Meu celular vibrou, uma mensagem de um número desconhecido. Aqui é a Érica Andrade. O Rafael Torres me contratou em seu nome. Não se comunique com o seu marido. Não poste nas redes sociais. Não faça nada até nos encontrarmos amanhã. E Senhora Almeida, se prepare para a guerra. Senhora Almeida. Eu tinha adotado o sobrenome dele porque o Theo disse que seria mais fácil profissionalmente. Disse que Aline Almeida soava melhor que Aline Nascimento. Disse que a família dele ia me aceitar mais rápido se eu mostrasse que estava comprometida. A família dele ainda não tinha me aceitado. A mãe dele ainda me apresentava como a esposa do Theo em vez de pelo nome. Ainda fazia comentários sobre a minha roupa, o meu jeito de falar, os meus modos de origem humilde. Ainda perguntava quando eu ia dar a eles netos o de verdade, como se Oriana e Helena não contassem. Eu programei o despertador e fechei os olhos, cansada demais para chorar mais. Eu acordei com o sol e pânico. Por um segundo perfeito, eu esqueci onde estava. Depois tudo voltou de vez. As palavras do Theo. O cabelo loiro da Bianca. A chuva. O quarto de hotel de um estranho. Eu peguei o celular. 9h17, eu tinha dormido 9 horas. Nenhuma ligação perdida do Theo. Nenhuma mensagem das meninas. Nada. Da sala, eu ouvi o Rafael ao telefone falando rápido. A voz dele era diferente, mais afiada, mais autoritária. Essa era a voz de CEO, eu percebi, do homem que tinha construído um império. Quando eu saí do quarto, ele levantou os olhos e encerrou a ligação imediatamente. Bom dia, ele disse. E já tinha café servido, o vapor subindo de uma xícara com cara a cara. Tem café da manhã. Eu não sabia do que você gostava, então pedi de tudo. A mesa de jantar estava coberta. Ovos, bacon, fruta, pães, panquecas, frutas variadas, o suficiente para 8 pessoas. Isso é ridículo, eu disse. Mas já estava pegando o café. Ele tinha acertado exatamente. Com creme, sem açúcar, sem perguntar. De alguma forma esse pequeno detalhe quebrou algo em mim. O Theo nunca tinha lembrado como eu tomava café em 7 anos de casamento. Tenho reuniões até meio-dia, o Rafael disse, servindo o próprio café. Fica o tempo que precisar. O quarto está reservado até a semana que vem. Pede qualquer coisa do serviço de quarto, descansa, e a gente vê a Érica às 13 horas. Uma semana. Rafael. Eu não posso ficar aqui uma semana. Onde mais você vai ficar? Eu não tinha resposta. Meus pais tinham se aposentado e ido para o interior há 2 anos. A Sofia estava em Paris. Eu tinha exatos R$ 300 na minha conta pessoal. O Theo controlava todo o resto, tinha me colocado numa mesada há 3 anos porque eu era o ruim com dinheiro.
Eu preciso ver as minhas filhas, eu disse, as palavras explodindo para fora. Eu não ligo para audiências de guarda ou advogados. Eu preciso da Oriana e da Helena. Preciso que elas saibam que eu não as abandonei. O Rafael pousou a xícara com cuidado. Qual é a rotina da mãe do seu marido com as meninas? Como? A Sofia mencionou uma vez que a mãe dele leva elas ao parque nas quintas-feiras. O parque perto de Alphaville, do lago. Isso ainda é verdade? É, mas eu não vejo como. Parque público. Ainda não tem ordem de restrição. Se você por acaso estiver lá quando elas chegarem. Ele deixou a frase no ar, com significado. Esperança se acendeu no meu peito, dolorosa e brilhante. Hoje é quinta-feira. Ela costuma chegar por volta das 15 horas. Então a gente garante que você esteja lá às 14h30. Ele já estava no celular. Meu motorista te leva. Eu vou também, se você quiser. Apoio moral. Você não precisa. Eu quero. Ele levantou os olhos e algo na expressão dele fez minha respiração falhar. Eu quero ajudar, Aline. Deixa. Depois que ele saiu para as reuniões, eu tentei comer mas não consegui mais que fruta e café. Liguei para a Sofia. Ali, ela atendeu no segundo toque, a voz pesada de sono e do fuso horário francês. Meu Deus, você está bem? O Rafael disse que te encontrou, mas não quis me contar mais nada. Estou com o seu irmão no Vila Real. Ele tem sido seu procurei a palavra. Gentil. Esse é o Rafael. Gentil até demais. Ela soou aliviada e exausta. O que aconteceu? Eu contei tudo. O aniversário, a crueldade do Theo, ser expulsa, a chegada perfeitamente cronometrada do Rafael. Ela escutou sem interromper. Quando eu terminei, ela ficou quieta por um momento longo. Estou pegando o próximo voo, ela finalmente disse. Chego aí hoje à noite. Não, fica. Termina o seu trabalho. Estou bem. Você não está bem. Seu marido te expulsou e ficou com as suas filhas. O Rafael me arrumou uma advogada. Vou encontrá-la essa tarde. E Sofia, se eu respirei fundo. Eu preciso te perguntar uma coisa sobre o seu irmão. O quê? Por que ele está fazendo isso de verdade? Não me diz que é por causa da nossa amizade ou porque eu pedi. Tem alguma coisa a mais? A Sofia suspirou. Depois do meu casamento, ele perguntou sobre você. Várias vezes. Eu disse que você era casada, feliz, fora de cogitação. Ele nunca mais perguntou, mas se ela fez uma pausa. O Rafael não faz nada sem um motivo. E os motivos dele nem sempre são os que você esperaria. Ele está sozinho há muito tempo. Construiu a empresa dele, fez a fortuna dele, alcançou tudo o que se propôs. Mas ele é solitário. Eu acho que você lembrou ele do que era querer alguma coisa só para ele mesmo. Isso foi há 4 anos. A gente conversou por 20 minutos. 20 minutos pode ser o suficiente. Confie em mim, eu já vi meu irmão em reuniões de negócios. Ele decide nos primeiros 5 minutos se alguma coisa vale a pena o tempo dele. Ele decidiu que você valia a pena lembrar. Ela suavizou. Olha, eu o amo. Ele é um bom homem, mas toma cuidado, tá? Não porque ele vai te machucar, porque ele não vai, mas porque você está vulnerável agora, e é fácil confundir resgate com amor. Eu não estou confundindo nada. Ele está ajudando, só isso. Tá bom. Mas ali, quando isso acabar, quando você tiver suas filhas de volta e a sua vida organizada, se olha por dentro. Garante que você sabe a diferença entre gratidão e alguma coisa a mais. A gente conversou mais alguns minutos antes de desligar. Eu passei o resto da manhã trabalhando em desenhos, me perdendo em linhas e formas. Minhas mãos lembravam os movimentos mesmo depois de 5 anos. Parecia estar voltando para casa. Às 14 horas, o Rafael voltou.
Ele tinha trocado de roupa, jeans e um suéter que de alguma forma ainda parecia caro. Quando ele me viu curvada sobre a mesinha de centro com esboços espalhados por toda parte, ele sorriu. Você tem trabalhado. Eu não consigo evitar. Quando estou ansiosa, eu desenho coisas. Eu mostrei o que eu tinha desenhado. Conceitos de saguão de hotel, espaços de restaurante, o tipo de trabalho que eu costumava fazer. Ele estudou com interesse genuíno, não aquele olhar educadamente vidrado que o Theo sempre tinha quando eu tentava mostrar meus desenhos. Isso é excepcional, principalmente esse aqui. Ele apontou para um design de saguão com elementos tradicionais integrados em espaços modernos. O jeito que você usa o espaço negativo aqui, o princípio do vazio que respira. Você conhece esse conceito? Estudei filosofia de design asiático na faculdade. Era minha matéria favorita. Algo mudou na expressão dele. Guarda esses. Posso ter uso para eles depois. A viagem até o parque parecia dirigir em direção a um precipício. O Rafael sentou ao meu lado no banco de trás, sem me tocar, mas presente, sólido. O que eu digo para elas? Eu perguntei. Como eu explico que a mamãe teve que ir embora mas não queria? Você conta a verdade em palavras que elas entendam. Você conta que ama elas. Conta que está lutando para voltar. Ele se virou para me encarar. E Aline, você não pede desculpas. Você não fez nada de errado. O parque estava exatamente como eu lembrava. Gramados bem cuidados, árvores antigas, o playground visível do estacionamento. Eu conseguia ver daqui a estrutura de escalada onde a Oriana adorava subir. Os balanços onde a Helena bombeava as pernas por horas. E lá estavam elas, minhas filhas. A Oriana de jaqueta amarela. A Helena de roxo. As duas correndo em direção aos balanços com a energia sem limites que só crianças de 4 anos tinham. Atrás delas, a mãe do Theo, Margarida, andava devagar, o telefone no ouvido. Meu coração tentava sair do peito. Eu não consigo, eu sussurrei. E se elas não quiserem me ver? Elas têm 4 anos e você é mãe delas. Elas querem te ver. O Rafael abriu a porta do carro. Vem, eu fico bem ao seu lado. A gente caminhou em direção ao playground como caminhando por água. Cada passo parecia impossível. A Margarida nos viu primeiro. Os olhos dela se arregalaram e ela encerrou a ligação rapidamente, mas a Oriana me viu segundo. Mamãe, ela gritou, a voz cortando pelo playground. Mamãe. Ela se lançou do balanço em pleno voo, bateu no chão correndo, e veio direto na minha direção em velocidade máxima. Eu a peguei, levantando mesmo ela já estando grande demais para isso. E ela enrolou os braços no meu pescoço tão apertado que eu não conseguia respirar. Mamãe, onde você estava? Ela estava chorando. O papai disse que você teve que ir embora, mas eu senti tanta saudade. Eu também senti saudade, bebê. Eu estava soluçando agora, desabando completamente enquanto abraçava minha filha. Tanta saudade. A Helena se aproximou mais devagar, os olhos escuros dela tão parecidos com os meus, cautelosos e vigilantes. Ela sempre tinha sido a cuidadosa, a pensadora, enquanto a Oriana mergulhava de cabeça. A Helena observava e calculava. Quando ela chegou perto, não me abraçou, só ficou ali, estudando meu rosto como se tentasse decidir alguma coisa. Você foi embora, ela finalmente disse, a voz pequena e acusadora. Eu não queria ir embora, meu amor. O papai e eu tivemos uma briga grande e ele me pediu para eu sair. Mas eu estou trabalhando para voltar. Prometo. O papai disse que você não quer mais a gente. As palavras me atingiram forte. Eu coloquei a Oriana no chão e me ajoelhei na frente da Helena, segurando as mãozinhas dela nas minhas. Isso não é verdade. Nem um pouquinho é verdade. Você e a Oriana são o meu mundo inteiro. Cada coisa que estou fazendo agora é para voltar para vocês. Você entende? Ela me estudou por um momento longo, depois balançou a cabeça levemente, não convencida, mas disposta a escutar.
Aline. A voz da Margarida, tensa de desaprovação. O que você está fazendo aqui? Visitando as minhas filhas num parque público. Eu me levantei, mantendo uma mão em cada menina. Eu posso fazer isso. O Theo disse. O Theo não decide onde eu vou em espaços públicos. Eu mantive a voz firme, ciente de que a Oriana e a Helena estavam assistindo. Eu só precisava que elas soubessem que eu não as abandonei, que eu as amo. A Margarida olhou entre mim e o Rafael, a expressão calculista. Ela estava na casa dos 60, elegante do jeito que mulheres de família tradicional costumam ser. Cabelo perfeito, roupa cara, julgamento irradiando de cada poro. E quem é esse? Ela perguntou, gesticulando para o Rafael. O Theo mencionou que você tinha arrumado alguém. Um homem. Ela disse como uma acusação, e eu entendi. Para ela, eu deveria ter ficado grata por o filho dela ter se casado comigo, considerando de onde eu vinha. Uma mulher sem sobrenome de peso não deveria ter opções, certamente não com outro homem que provavelmente era mais rico e mais bem-sucedido que o filho dela. O Rafael deu um passo à frente, a voz educada mais fria. Senhora Almeida, sou o Rafael Torres. Prazer em conhecê-la. Estou ajudando a Aline porque ela é a melhor amiga da minha irmã e porque é a coisa certa a se fazer. Nada mais, nada menos. Mamãe, quem é ele? A Oriana estava olhando para o Rafael com curiosidade aberta. O Rafael se abaixou até a altura dela, e eu vi algo suavizar na expressão dele. Eu sou o Rafael. Sou amigo da sua mãe. Estou ajudando ela com umas coisas de adulto meio complicadas. Que tipo de coisa? A Helena perguntou, ainda desconfiada. Bom, a sua mãe é uma designer muito talentosa. Você sabe o que isso significa? As duas meninas balançaram a cabeça. Significa que ela cria espaços lindos para as pessoas, prédios, hotéis, restaurantes. Ela faz coisas que estão só na imaginação dela virarem reais. E eu acho isso muito legal. Então eu pedi para ela trabalhar comigo. Faz sentido? Mamãe faz coisas. Os olhos da Oriana se arregalaram. Tipo arte. Exatamente tipo arte, mas maior. Eu observei os rostos das minhas filhas processando isso. Elas nunca tinham me visto trabalhar. Nunca tinham sabido que eu tinha uma carreira antes delas, uma vida além de ser mãe delas. O Theo tinha se certificado disso. Eu deveria ligar para o Theo, a Margarida disse, pegando o celular. Vai em frente, eu disse. Eu não estou fazendo nada de errado. Ela se afastou, o telefone já discando. Eu me virei de volta para as minhas filhas. Escutem, as duas. A mamãe vai conseguir o próprio apartamento em breve, um bem bonito com vista para a Ponte Estaiada, e vocês vão vir ficar comigo às vezes. Vocês gostariam disso? A gente pode ter quartos separados? A Helena perguntou. Vocês podem ter cada uma o seu quarto, decorado do jeito que quiserem. Que cores vocês gostam? Roxo, a Helena disse imediatamente. Amarelo, a Oriana falou junto. Que nem sol. Então é isso que a gente vai fazer. Roxo para Helena, amarelo para Oriana. E a gente escolhe tudo junto. Pela primeira vez desde que eu tinha chegado, a Helena sorriu. Pequeno, hesitante, mas real. Um carro freou de repente no estacionamento. Theo, você precisa ir, a Margarida disse com urgência, voltando. Aline, por favor, não piora isso. A mão do Rafael encontrou meu cotovelo, gentil mais firme. Ela tem razão. A gente devia ir. Mas as meninas. Você contou o que elas precisavam ouvir. Elas sabem que você as ama. Isso é suficiente por hoje. O Theo desceu do carro agora, caminhando em nossa direção. Ele ainda era bonito. Eu sempre tinha achado ele bonito, alto, em forma, com feições que fotografavam bem. A família dele vinha de gerações de dinheiro antigo, tinha construído riqueza através de imóveis e casamentos cuidadosos. Ele tinha sido criado para ser perfeito,
para nunca demonstrar fraqueza, para sempre vencer. Ele olhou para mim com fúria pura. Que diabos você está fazendo aqui? Falando com as minhas filhas num parque público. Eu posso. Eu mantive a voz calma, embora meu coração estivesse acelerado. Não existe ordem de restrição, Theo. Eu verifiquei. Eu tenho todo o direito de estar aqui. Os olhos dele deslizaram para o Rafael, e algo feio cruzou o rosto dele. Claro, você não perdeu tempo, não é? Senhor Almeida, o Rafael disse, a voz perigosamente calma. Sugiro que você cuide do tom ou o quê? Vai me comprar, mostrar suas credenciais e me fazer parecer mal? O Theo riu, amargo. Eu sei exatamente quem você é, Grupo Torres. Vale quanto? 3 bilhões, 4. E você simplesmente apareceu no exato momento em que a minha esposa precisava de ajuda? Sua ex-esposa, se o processo de amanhã for aprovado, o Rafael corrigiu. Ainda não estamos divorciados. E eu sei, já nos encontramos antes. O Theo se aproximou do Rafael, me ignorando completamente agora. Casamento da Sofia. Eu lembro de você observando a Aline, observando a minha esposa como se estivesse catalogando ela para usar depois. Papai, para de gritar. A vozinha da Oriana cortou a tensão. O Theo olhou para as filhas, e eu observei ele se recalibrar. Suavizar a raiva do rosto. Adotar a expressão de pai preocupado que ele tinha aperfeiçoado. Meninas, vão para a avó. O papai precisa falar com a mamãe 1 minuto. Eu não quero, a Oriana disse, se agarrando na minha perna. Oriana. Agora. A voz dele tinha aquele tom que significava obedeça ou então. As duas meninas foram relutantemente até a Margarida, olhando para trás para mim com rostos assustados. Quando elas ficaram fora de alcance de ouvido, o Theo se virou de volta para mim. Você acha que isso passa uma boa imagem sua? Correndo para outro homem no segundo em que a gente se separa, deixando ele pagar quartos de hotel e advogados caros. Você me expulsou. Eu te dei espaço para esfriar a cabeça. Você escolheu se mudar para a casa do seu namorado. Ele não é. Poupa. O Theo tirou o celular, mostrou a tela para mim. Era uma foto minha entrando no carro do Rafael ontem à noite, encharcada de chuva, claramente perturbada. Eu tenho provas, testemunho do segurança que viu você sair com ele. Fotos de você ficando na suíte dele no Vila Real. Você tem ideia de como isso vai parecer no tribunal? Como uma amiga ajudando alguém em crise. Como uma mulher que já estava traindo, que usou o nosso aniversário como desculpa para ir embora. Ele sorriu. E era o sorriso que eu tinha aprendido a temer. Aquele que significava que ele já tinha vencido. O meu advogado vai pedir guarda de emergência amanhã. Guarda total, Aline. E vamos incluir provas de que você está tendo um caso com o Sr. Torres aqui. Que você planejou tudo isso. Isso é mentira. É mesmo? Porque vai ser bem interessante explicar para um juiz como você simplesmente por acaso tem um bilionário esperando nos bastidores. Ele olhou para o Rafael. Me conta, Sr. Torres, quando vocês dois começaram esse relacionamento? A gente não tem relacionamento, o Rafael disse. Estou ajudando uma amiga. Certo. E tenho certeza que o juiz vai acreditar nisso quando a gente apresentar provas de que você vem investigando meus negócios há 4 anos. Achou que eu não ia descobrir? Que eu não ia notar consultas sobre as minhas práticas de negócio, minhas finanças, minha vida pessoal, tudo rastreado de volta ao departamento jurídico do Grupo Torres. Eu me virei para encarar o Rafael. O quê? Não é o que você está pensando, o Rafael começou. Ah, é exatamente o que ela está pensando, o Theo cortou. O Sr. Torres aqui está obcecado por você desde o casamento da Sofia. Obcecado a ponto de fazer verificações de antecedentes, investigações financeiras, tudo. Obcecado a ponto de estar num avião para São Paulo dentro de horas da nossa separação. Conta para ela, Torres, conta há quanto tempo você está esperando por esse momento.
A mandíbula do Rafael se contraiu, mas ele não negou. A gente vai embora, o Theo disse, gesticulando para a mãe e as filhas. E Aline, a audiência de guarda é segunda de manhã, 9 horas. Sugiro que você venha com uma boa explicação de por que se mudou para a casa do seu perseguidor. Ele chamou as filhas. A Oriana começou a chorar, estendendo a mão para mim. A Helena só observava com aqueles olhos escuros e sábios. Eu amo vocês, eu gritei para elas, enquanto a Margarida as guiava para o carro do Theo. A Oriana estava soluçando agora, lutando contra o aperto da Margarida. Mamãe, vem com a gente, por favor. Eu não posso, bebê. Ainda não. Mas logo, eu prometo. Elas foram colocadas no carro, levadas embora. Eu fiquei ali parada observando minhas filhas desaparecerem. As palavras do Theo ecoando na minha cabeça. Quando o carro sumiu, eu me virei para o Rafael. É verdade? Você vem me investigando? A expressão do Rafael estava cuidadosa, controlada. Sim, há 4 anos. Por quê? Porque eu observei ele apagar a sua luz naquele casamento, e eu quis saber que tipo de homem faz isso com alguém extraordinário. Ele deu um passo mais perto. Eu não vou pedir desculpas por cuidar de você, mesmo à distância. Isso não é cuidar de mim. Isso é se eu nem conseguia encontrar a palavra. Isso é obsessivo. Isso é errado. Talvez. Mas eu encontrei coisas, Aline. Coisas que vão ajudar você a vencer a guarda. Coisas que provam que ele não é o pai perfeito que finge ser. Que coisas? É disso que a gente vai falar com a Erika em exatos 45 minutos. Ele checou o relógio. A gente precisa ir. Eu queria discutir, queria gritar com ele por ter investigado meu marido sem eu saber, por guardar segredos, por me fazer parecer exatamente o que o Theo tinha me acusado de ser, uma mulher que vinha planejando a fuga. Mas os rostos chorando das minhas filhas estavam gravados no meu cérebro. E se o Rafael tinha informação que podia me ajudar a recuperar elas, eu precisava. Tá bom, eu disse, mas depois dessa reunião, você e eu vamos ter uma conversa bem longa sobre limites. Justo. A gente dirigiu até o escritório da Erika em silêncio tenso. Eu ficava repetindo as palavras do Theo. 4 anos. O Rafael tinha me observado, investigado meu marido por 4 anos. Isso não era normal. Não era saudável. Não era a ação de alguém que só queria ajudar. O escritório da Erika Andrade ficava na Avenida Faria Lima. Tudo vidro e aço e o tipo de vista que gritava poder. A recepcionista dela se levantou de um salto no momento em que viu o Rafael, o que me disse exatamente quanto dinheiro ele estava pagando por isso. A Erika era exatamente o que eu esperava. Em torno dos 50, cabelo platinado num coque severo, terno que provavelmente custava 5 dígitos e olhos que conseguiam te dissecar em segundos. Senhora Almeida, ela disse, apertando minha mão com força de ferro. Ou você prefere Senhorita Nascimento? Pelo que entendi, esse era o seu nome de solteira. Aline está bom. Aline, então. Senta. Ela gesticulou para cadeiras que eram de grife e desconfortáveis, provavelmente de propósito. Vamos falar sobre o quão mal você está e o que vamos fazer sobre isso. Eu pisquei. Desculpa. O seu marido tem uma representação excelente. O Daniel Gouveia é um tubarão que não perde batalhas de guarda. Ele já entrou com pedido de guarda total de emergência, citando abandono, instabilidade mental e infidelidade. A audiência é segunda-feira. Isso nos dá 72 horas para construir uma defesa. Ela se inclinou para a frente. Então eu vou ser brutalmente honesta. Agora mesmo, você está perdendo. Meu estômago caiu. Mas eu não os abandonei. Ele me expulsou. Ele tem um segurança que vai testemunhar que você saiu voluntariamente. Ele tem a mãe dele que vai dizer que você tem andado instável desde que as meninas nasceram. Ele tem gravações de áudio. Que gravações de áudio? A Erika tirou um tablet, tocou nele, e a minha própria voz encheu a sala.
Eu chorando, dizendo, eu não aguento mais isso. Eu simplesmente não aguento. Eu me lembrei daquela noite. A Helena estava com gripe. A Oriana tinha tido pesadelos. Nenhuma das duas queria dormir. Eu tinha ficado acordada por 36 horas. Eu tinha dito essas palavras por volta das 3 horas da manhã, exausta e sobrecarregada, mas nunca querendo dizer que eu queria desistir das minhas filhas. O contexto sumiu, a Érica disse. Tudo que um juiz vai ouvir é você dizendo que não aguenta mais. Soma isso com fotos de você saindo com o Rafael, ficando no Vila Real, e o fato de que ele vem te investigando e investigando o seu marido há anos. Ela balançou a cabeça. Isso parece ruim, Aline. Muito ruim. Então o que eu faço? A gente luta sujo. Ela olhou para o Rafael. Mostra para ela o que você encontrou. O Rafael tirou o próprio tablet. A construtora do seu marido vem sistematicamente violando leis de habitação, recusando alugar para famílias com filhos, discriminando famílias de renda mais baixa mesmo quando qualificadas, cobrando propina disfarçada de taxa de análise. Tem dezenas de reclamações registradas na prefeitura, todas resolvidas silenciosamente com acordos de confidencialidade. Ele deslizou para outra tela, registros financeiros. Ele também vem escondendo dinheiro, movendo bens para contas no exterior, subdeclarando renda. Táticas clássicas de abuso financeiro. Ele te manteve dependente enquanto construía uma rede de segurança que você não conseguia acessar. Outro deslize. O caso com a Bianca não é o primeiro dele. Teve 2 outras antes dela, ambas assistentes. Uma registrou uma queixa no RH há 4 anos. Foi resolvido com um pagamento de R$200 mil e um acordo de confidencialidade. Eu olhei para a informação tentando processar. 4 anos atrás quando eu estava grávida das meninas. Sim, a voz do Rafael foi gentil. Sinto muito. Como você conseguiu tudo isso? Eu tenho investigadores muito bons e o seu marido não é tão cuidadoso quanto ele pensa. Ele olhou para Érica. As violações de habitação estão prestes a serem investigadas pelo Ministério Público. O anúncio sai semana que vem. Timing perfeito, a Érica disse com satisfação. Um homem sob investigação federal não pode alegar ser o pai estável. Mas usar essa informação faz parecer que o Rafael está manipulando a situação, eu disse. Como se ele estivesse usando os recursos dele para destruir o Theo. Ele está, a Érica disse sem rodeios. Mas isso não torna a informação menos verdadeira. O seu marido é um criminoso. Ele é um abusador e está usando as suas filhas como armas. Eu não tenho absolutamente nenhum problema em usar cada ferramenta que a gente tiver disponível para parar ele. Eu olhei entre eles. A Érica, fria e eficiente. O Rafael, me observando com uma expressão que eu não conseguia ler. Qual é a pegadinha? Eu perguntei. Porque sempre tem uma pegadinha. A pegadinha é que isso fica feio, a Érica disse. Usar essa informação significa guerra. Significa cobertura da imprensa. Significa que as suas filhas vão ver o pai delas sendo investigado nas notícias. Significa que você vai ser associada ao Rafael em cada matéria, cada fofoca, cada manchete. Vão te chamar de golpista que trocou um homem rico por outro ainda mais rico. Ela não estava errada. Eu já conseguia ver as manchetes. Já conseguia imaginar os comentários cheios de julgamento sobre o gente que sobe na vida casando. Mas a Érica continuou. Também significa que você tem uma chance real de recuperar as suas filhas, de mantê-las seguras longe de um homem que as vê como propriedade. Então você precisa decidir. Você quer ser boazinha ou quer vencer? Eu pensei nas lágrimas da Oriana, nos olhos desconfiados da Helena, no jeito que o Theo tinha sorrido quando me contou sobre a audiência de guarda, certo de que já tinha vencido. Eu quero vencer, eu disse. O que for preciso. Ótimo. A Érica sorriu pela primeira vez. Então vamos incendiar o mundo dele. A gente passou as próximas 3 horas revisando estratégia, as evidências, as testemunhas, a narrativa que a gente ia apresentar.
Quando terminamos, já estava escuro lá fora, e a minha cabeça estava girando. Mais uma coisa, a Erika disse enquanto a gente saía. Você precisa de emprego estável e moradia. Um juiz precisa ver que você consegue prover para essas crianças. Você tem um emprego arranjado? Eu olhei para o Rafael. Esse era o momento. A oferta de emprego que eu vinha meio esperando, meio temendo. Sim, o Rafael disse. O Grupo Torres precisa de uma chefe de design de interiores para o nosso empreendimento principal em São Paulo. Se a Aline tiver interesse, o cargo é dela. Os olhos da Erika se estreitaram. Isso vai parecer uma oferta de emprego legítima de uma empresa legítima. O portfólio de design da Aline fala por si só, o Rafael interrompeu. Eu venho procurando alguém com o conjunto de habilidades específico dela há 6 meses. O fato de ela precisar do emprego e de eu precisar de uma designer é simplesmente uma coincidência conveniente. Tudo bem. E moradia? Eu localizei vários apartamentos na faixa de preço dela, o Rafael disse, tirando outro documento. Todos de 2 quartos, todos disponíveis para ocupação imediata. A Aline pode escolher o que preferir. Como você sabia a minha faixa de preço? Eu estimei baseado no salário do cargo. Tudo estava acontecendo rápido demais, rápido demais. Emprego, apartamento, batalha de guarda, tudo isso girando fora de controle. Eu preciso pensar, eu disse, sobre tudo isso. Você tem até domingo para decidir, a Erika disse. Segunda de manhã, eu preciso conseguir dizer para o juiz que você tem emprego e moradia garantidos. Resolve isso. Do lado de fora do escritório, o Rafael e eu ficamos na calçada num silêncio desconfortável. Eu devia provavelmente explicar, ele finalmente disse. Você devia mesmo. Tem uma cafeteria ali na esquina. A gente pode conversar? Eu estava exausta, emocionalmente drenada e com raiva. Mas eu também precisava de respostas. Tá bom. Mas Rafael, se você mentir para mim mesmo que seja uma vez, eu tô fora. Não importa quanto dinheiro você tem ou quanto você pode ajudar. Eu tô fora com homens que mentem. Eu não vou mentir, ele prometeu. A cafeteria era pequena e quente e cheirava a canela. A gente achou uma mesa no canto e o Rafael pediu café para nós dois sem perguntar o que eu queria. Ele acertou de novo. Com creme, sem açúcar. Eu não sou um perseguidor, ele disse assim que a gente sentou. Quero deixar isso claro logo de cara. Eu não fiquei te seguindo ou rastreando os seus movimentos ou nada do tipo assustador. Você investigou o meu marido por 4 anos. Eu investiguei um homem que eu suspeitava que estava abusando de alguém com quem eu me importava. Tem uma diferença. Você não se importava comigo. A gente conversou por 20 minutos, 4 anos atrás. 20 minutos foram suficientes. Ele se inclinou para a frente. Aline, eu já estive em milhares de reuniões de negócios. Eu consigo ler pessoas em 5 minutos, se elas vão ser úteis, confiáveis, valer o meu tempo. E naqueles 20 minutos com você, eu vi alguém extraordinária, alguém com visão de verdade e talento. E depois eu vi o seu marido te calar, te afastar fisicamente de mim, te tratar como propriedade dele. Isso não explica 4 anos de investigação. Não. O que explica isso é perguntar para Sofia sobre você casualmente ao longo dos anos, ouvir que você tinha parado de desenhar, que você parecia cansada e mais quieta, que talvez você não estivesse tão feliz quanto afirmava, e depois ver o seu marido nas notícias de negócios com a assistente dele, parecendo um homem que se sentia no direito de ter tudo. Ele fez uma pausa. Eu não investiguei porque sou obcecado. Investiguei porque eu queria estar pronto. Pronto para quê? Para o dia em que você finalmente visse quem ele era. Para o dia em que você precisasse de ajuda. Ele segurou o meu olhar. E quando a Sofia me ligou naquela noite, quando ela disse que alguma coisa estava muito errada, eu já estava no avião porque eu vinha esperando por essa ligação há 4 anos. Eu deveria ter ficado perturbada. Deveria ter visto isso como um sinal de alerta que obviamente era.
Mas sentada ali olhando para o Rafael, eu vi outra coisa. Solidão. Você disse mais cedo que é solitário, eu disse baixinho. Isso é verdade? Muito. Ele sorriu de leve. Eu construí um império. Tenho mais dinheiro do que jamais vou gastar. Consigo ter quase qualquer coisa que eu quiser. Mas eu não queria nada. De verdade queria alguma coisa só para mim, há muito tempo. Não até te conhecer. Isso é muita pressão para colocar em cima de alguém que você mal conhece. Eu sei, por isso estou te contando a verdade. Assim você pode decidir se quer a minha ajuda ou se quer que eu desapareça. Ele se recostou. A oferta de emprego é real. As opções de apartamento são reais. As evidências contra o seu marido são reais. Tudo isso existe independente de você e eu voltarmos a nos falar ou não. Mas eu preciso que você saiba o que está aceitando se disser sim. E o que eu estou aceitando? Alguém que se importa com você. Alguém que quer ver você ter sucesso, não porque me beneficia, mas porque eu passei 4 anos imaginando o que você criaria se alguém te desse os recursos e a liberdade que você merece. Ele fez uma pausa. Mas também alguém que não é inteiramente altruísta. Alguém que espera que eventualmente, quando você descobrir quem você é sem o seu marido, você possa escolher me deixar entrar na sua vida, não como um salvador, como um igual. Eu tomei um gole do café, processando. Isso era possivelmente a coisa mais honesta que alguém já tinha sido comigo. Sem jogos, sem manipulação, só a verdade, por mais desconfortável que fosse. Se eu aceitar o emprego, eu disse devagar, tem que ser de verdade. Não caridade disfarçada de emprego. Eu tenho que realmente trabalhar, realmente contribuir, realmente ganhar o meu salário. Eu não gostaria de outro jeito. E o apartamento, eu pago o meu próprio aluguel. Sem subsídio, sem ajuda secreta. Se eu não puder pagar com o meu salário, eu escolho algo mais barato. Combinado. E o que quer que seja isso entre a gente, eu gesticulei entre nós. Isso espera. Eu nem sei quem eu sou agora, Rafael. Eu fui a senhora Almeida por 7 anos. Antes disso, eu estava tentando virar a senhora Almeida. Eu não lembro a última vez que eu fui só a Aline. Então seja só a Aline. Eu espero. E se demorar meses, anos? E se eu descobrir quem eu sou e decidir que não quero isso? Então eu vou ficar desapontado, mas eu vou sobreviver. Ele sorriu. Eu já esperei 4 anos. Sou paciente. Meu celular vibrou. Uma mensagem de um número desconhecido. Senhora Almeida, aqui é o Daniel Gouveia, advogado do seu marido. Temos provas de que você vem coabitando com o Rafael Torres. Fica avisada que isso será apresentado na audiência de segunda-feira como prova de adultério e abandono. Eu mostrei a mensagem para o Rafael. Ele leu, a expressão escurecendo. Eles estão tentando te intimidar. Está funcionando. Não deixa. Ele tirou o próprio celular, digitou alguma coisa rápido. Acabei de mandar mensagem para a Érica. Ela vai cuidar disso. E Aline, você não está coabitando comigo. Você está ficando num quarto de hotel que eu estou pagando enquanto você acha uma moradia permanente. Tem uma diferença legal enorme. Um juiz vai ver dessa forma? Segunda-feira, a gente descobre. A gente terminou o café em silêncio. Quando saímos, já estava totalmente escuro, a cidade viva ao redor. O motorista do Rafael estava esperando. Aonde você quer ir? Ele perguntou. Para o hotel, eu acho. A não ser se eu hesitei. Tem algum lugar onde eu posso comprar roupa? Roupa de verdade, não só o que a assistente dele escolheu. Eu preciso me sentir eu mesma. Como é que você mesma parece? Eu pensei sobre isso. Sobre a mulher que eu tinha sido antes do Theo, antes de tentar caber no mundo dele. Colorida, ousada, sem pedir desculpas por ocupar espaço. O Rafael sorriu. Eu sei exatamente aonde te levar.
A gente foi parar numa boutique na Vila Madalena, o tipo de lugar que eu costumava só olhar pela vitrine mas nunca entrar. A dona, uma mulher de talvez 50 anos, com o cabelo mais incrível que eu já tinha visto, se iluminou quando me viu. Amiga, você parece que precisa de uma armadura, ela disse, andando em volta de mim num círculo. Deixa eu adivinhar. Término ruim. Precisa se sentir poderosa de novo? Algo assim. Eu te ajudo. O que veio depois foram 2 horas experimentando roupas que eu nunca teria ousado usar como Senhora Almeida. Cores vibrantes, estampas ousadas, tecidos naturais que celebravam meu corpo em vez de tentar esconder. A dona, o nome dela era Simone, ficava trazendo coisas e me dizendo, isso é quem você é, não quem ele queria que você fosse. Quando eu saí do provador num vestido envelope laranja queimado que fazia a minha pele brilhar, o Rafael ficou parado. Essa, ele disse baixinho. Essa é a cor. É demais. É perfeito. A Simone cortou. E vamos levar junto com essas. Ela levantou 6 outros conjuntos, todos igualmente ousados. Eu não posso pagar tudo isso. Considera um adiantamento do seu primeiro pagamento, o Rafael disse. Se você aceitar o emprego. Achei que a gente tinha combinado sem caridade. Não é caridade. É um bônus de contratação. Ele sorriu. Todo executivo recebe um. A Simone estava observando a gente com olhos sabidos. Esse é o novo homem ou o antigo homem? Nenhum dos dois, eu disse rápido. Ele está ajudando. Uhum. Amiga, eu estou nesse ramo há 30 anos. Eu sei a diferença entre um homem que está ajudando e um homem que está se apaixonando. Ela olhou para o Rafael. Você está se apaixonando, não está? Completamente, o Rafael admitiu. E você? Ela se virou para mim. Eu estou tentando descobrir quem eu sou. Boa resposta. A Simone começou a embrulhar as roupas. Descobre isso primeiro, depois decide se ele vale a pena manter. De volta ao Vila Real, carregada de sacolas de compras, eu senti algo que eu não sentia havia anos. Esperança. Obrigada, eu disse ao Rafael no elevador subindo para o 43º andar. Por hoje, por tudo isso. Você continua agradecendo. Para. Eu não sei como mais expressar. As portas do elevador abriram e nós dois congelamos. Parado no corredor do lado de fora da suíte estava o Theo. A gente precisa conversar, ele disse. Sobre segunda-feira e sobre o que você está disposta a aceitar para facilitar isso. O Rafael deu um passo à frente de mim, levemente protetor. Como você subiu aqui? Eu construo prédios, lembra? Eu sei como falar com gerentes de hotel. Os olhos do Theo estavam em mim, frios e calculistas. Aline, 5 minutos, é só isso que eu preciso. Ela não precisa falar com você sem a advogada dela presente, o Rafael disse. Eu não estou aqui como marido dela. Estou aqui como pai das minhas filhas. O Theo olhou além do Rafael para mim. Por favor, 5 minutos. Contra o meu melhor julgamento, eu concordei. Tá bom, 5 minutos. A gente foi para a suíte. Eu, o Theo, e o Rafael, que se recusou a sair. O Theo olhou ao redor da suíte presidencial com desdém óbvio. Bonito. Quanto ele está pagando? 10.000 por noite? Isso não é da sua conta. Tudo sobre você é da minha conta até a gente se divorciar. Ele sentou sem ser convidado, cruzou as pernas. Aqui está a minha oferta. Guarda compartilhada, divisão 50-50, pensão alimentícia razoável, uma divisão justa dos bens, mais justa do que o contrato prévio permite. Qual é a pegadinha? Você termina com o que quer que seja isso com o Torres. Você desaparece da vista do público. Você não me faz parecer o vilão. Ele se inclinou para a frente. Eu não sou um monstro, Aline. Eu não quero te destruir, mas eu vou se você me forçar a mão. Você já me expulsou e ficou com as minhas filhas.
Eu te dei espaço. Você escolheu transformar isso numa guerra. Ele olhou para o Rafael. Quanto ele está te pagando para desenhar hotéis ou seja lá o que for? Eu o igualo. Você pode trabalhar de casa, ver as meninas todo dia. Tudo o que você precisa fazer é se afastar dele. Não. Desculpa. Não, eu não vou me afastar da minha carreira porque você está incomodado com isso. Eu não vou desaparecer porque você quer controlar a narrativa. Eu me levantei. E definitivamente eu não vou receber ordens de um homem que me traiu por um ano e depois me culpou por isso. O Theo também se levantou, a mandíbula tensa. Você acha que vai vencer na segunda? O Gouveia vai te destruir. Ele vai trazer cada vez que você estava cansada demais para brincar com as meninas. Cada vez que você chorou ou ficou sobrecarregada. Cada momento único em que você foi menos que perfeita. E depois ele vai apontar para mim, estável, empregado, apoiado pela minha família. Quem você acha que o juiz vai escolher? Talvez o pai que não usa os filhos como arma. Eu estou protegendo os meus filhos da instabilidade da mãe deles. Tem uma diferença. Ele se moveu em direção à porta, depois se virou de volta. Última chance, Aline. Aceita o acordo. Porque se você não aceitar, eu vou garantir que você perca tudo. As meninas, a sua reputação, a sua dignidade, tudo isso. Ele saiu e o silêncio que ele deixou para trás parecia pesado. Ele está com medo, o Rafael finalmente disse. Você percebeu na voz dele? Ele está apavorado porque está perdendo o controle. Ele também está certo. Eu não fui perfeita. Teve momentos em que eu estava sobrecarregada, exausta, lutando. E se o juiz ver isso e concordar com ele? Então o juiz está errado. O Rafael veio ficar na minha frente. Aline, você está prestes a entrar naquele tribunal e lutar pelas suas filhas, mas você precisa entender uma coisa primeiro. Você não está lutando para provar que é perfeita. Você está lutando para provar que está presente. Você é mãe delas. Isso é suficiente. Eu queria acreditar nele. Queria confiar que o amor seria suficiente, que aparecer importaria. Mas eu tinha passado 7 anos aprendendo que querer alguma coisa não a tornava verdade. Eu preciso dormir, eu disse. Segunda é daqui a 3 dias, e eu preciso estar pronta. Claro. Eu vou estar no sofá se você precisar de alguma coisa. Mas eu não conseguia dormir. Eu fiquei deitada naquela cama enorme, olhando para o teto, pensando na Oriana e na Helena, se elas estavam dormindo bem, se elas tinham perguntado por mim na hora de dormir, se o Theo tinha contado mais mentiras sobre por que a mamãe não estava lá. Por volta das 2 horas da manhã, eu desisti e fui para a sala. O Rafael também estava acordado, trabalhando no laptop. Não consegue dormir também? Ele perguntou. Fico pensando nelas, no que segunda-feira significa. Vem cá. Eu sentei ao lado dele no sofá e ele me mostrou a tela do laptop. Eram os esboços de design que eu tinha feito mais cedo, mas ele tinha digitalizado, renderizado em 3D. Pedi para minha equipe trabalhar em cima disso, ele disse, só para ver como fica realizado. Espero que você não se importe. Eu fiquei olhando para a tela, meus desenhos ganhando vida. O conceito de saguão com o espaço negativo inspirado, o restaurante com as instalações de janela. Tudo lindo, profissional, real. Isso é o que você poderia estar fazendo, o Rafael disse, se você aceitar o emprego. Não só o empreendimento de São Paulo, todos eles. Rio, Salvador, Lisboa. Você poderia desenhar hotéis no mundo inteiro. Por que eu? Você poderia ter qualquer pessoa. Porque eu não quero qualquer pessoa. Eu quero alguém que vê design como poesia, que entende que os espaços moldam como as pessoas se sentem. Ele se virou para me olhar. E egoisticamente porque eu quero ver o que você cria quando alguém te dá recursos ilimitados e diz para você sonhar grande. Eu olhei para as renderizações de novo, imaginei ver elas construídas, andando por espaços que eu tinha desenhado, observando pessoas experimentando o que eu tinha criado.
Se eu fizer isso, eu disse devagar, eu preciso fazer certo. Sem atalho, sem tratamento especial por causa do que quer que seja isso entre a gente. Eu preciso merecer. Você vai merecer. Eu vou garantir isso. E depois de segunda, depois da audiência de guarda, eu preciso de tempo para descobrir quem eu sou, para ser só eu por um tempo. Eu sei. Eu não vou a lugar nenhum. A gente ficou sentado ali no silêncio, olhando para os desenhos e sonhando sobre o que era possível. E pela primeira vez desde que o Theo tinha destruído a minha vida, eu senti algo parecido com paz. Meu celular vibrou. Uma mensagem do iPad da Helena. Elas tinham os próprios aparelhos para chamada de vídeo com a avó do Theo quando ela viajava. Mamãe, é a Helena. Sinto sua falta. Meu coração parou. Eu respondi imediatamente. Eu também sinto muita saudade sua, bebê. O papai disse que você não vai voltar. Isso é verdade? Não. Estou lutando para voltar para vocês. Prometo. Tá. A Oriana está chorando. Ela quer falar com você. A chamada de vídeo tocou. Eu atendi e lá estavam minhas filhas, as duas de pijama. Os olhos da Oriana vermelhos de chorar. Mamãe. A voz da Oriana estava alta demais. E eu percebi que elas estavam escondidas. A gente tá no banheiro para o papai não escutar. Bebê, vocês deveriam estar dormindo. A gente não consegue dormir. Sinto sua falta. O rosto sério da Helena preencheu a tela. Quando você volta para casa? Eu não sei ainda, mas estou trabalhando nisso. Eu tenho uma reunião na segunda com uma juíza que vai ajudar a gente a resolver tudo. O que é uma juíza? Alguém que toma decisões justas, que escuta todo mundo, e depois decide o que é melhor. Você vai falar para a juíza que a gente quer você? A Oriana perguntou. Se eu puder, você gostaria disso? Mesmo que você ainda visse o papai também. Sim. As duas meninas disseram junto. Tá bom, então é isso que eu vou lutar por. Eu conseguia ver o Rafael com o canto do olho, quietamente me dando espaço. Agora vocês duas precisam dormir. Já está tarde. Você canta a música para a gente? A Helena perguntou. Aquela que você sempre canta. Então eu cantei a canção de ninar que eu tinha cantado para elas toda noite desde que elas nasceram. Observei os olhos delas ficarem pesados. Observei elas se apoiarem uma na outra. A gente te ama, mamãe, a Oriana sussurrou. Eu também amo vocês. As duas, mais do que todas as estrelas no céu. E toda a areia da praia, a Helena completou, terminando o refrão que eu tinha ensinado. Elas desligaram, e eu fiquei sentada ali segurando o celular, lágrimas escorrendo pelo meu rosto. Elas precisam de você, o Rafael disse baixinho. E segunda-feira, a gente vai garantir que elas te tenham de volta. Eu finalmente peguei no sono no sofá, a minha cabeça no ombro do Rafael, o braço dele em volta de mim. Não romântico. Só conforto humano quando eu mais precisava. Quando eu acordei no domingo de manhã, encontrei um bilhete. Visitas a apartamentos às 11 horas. Se prepara. A gente vai achar um lar para você. R. E apesar de tudo, o medo, a incerteza, a batalha pela frente, eu sorri. Pela primeira vez em 7 anos, alguém estava perguntando o que eu queria, e eu finalmente estava pronta para responder. O primeiro apartamento ficava na Vila Olímpia, todo tijolo aparente e janelas do chão ao teto com vista para a ponte estaiada. 2 quartos, cozinha moderna, o tipo de lugar de que eu costumava arrancar fotos de revistas de decoração. O aluguel era de 3.000 por mês, exatamente o que eu conseguia pagar com o salário do Grupo Torres. A Oriana ia amar essa vista, eu disse, parada na janela. A ponte brilhava sob o sol da manhã, já movimentada com o trânsito de domingo. Anota, o Rafael disse. Ele tinha ficado quieto a manhã toda, deixando eu liderar, ficando a uma distância respeitosa enquanto a corretora nos mostrava o lugar.
A gente viu mais 4 apartamentos, um loft na Vila Madalena, uma casa geminada em Higienópolis, um espaço moderno em Pinheiros. Todos lindos, todos possíveis, todos vazios da vida que eu tinha construído com as minhas filhas. Mas eu continuava voltando para o lugar na Vila Olímpia. A vista, a luz, o jeito que eu já conseguia imaginar o quarto da Oriana em amarelo, o da Helena em roxo. Esse, eu disse para a corretora, se ainda estiver disponível. E está. Quando você gostaria de se mudar? Imediatamente. A papelada levou 4 horas. Verificação de antecedentes, comprovação de renda, primeiro e último mês de aluguel mais depósito de segurança. A empresa do Rafael garantiu tudo. E às 15 horas, eu tinha as chaves de um apartamento que eu ainda mal conseguia acreditar que era meu. O dia da mudança é quarta-feira, a corretora disse. Parabéns, senhorita Nascimento. Senhorita Nascimento. Não, senhora Almeida. O nome parecia experimentar uma pele nova. No carro depois, o Rafael perguntou, como você está se sentindo? Apavorada, esperançosa, como se eu estivesse construindo uma vida que talvez eu não consiga viver se amanhã der errado. Amanhã vai dar certo. Você não pode saber isso. Não, mas eu conheço a Érica, e eu conheço as evidências que a gente tem, e eu sei que você vai entrar naquele tribunal e mostrar exatamente quem você é. Uma mãe que incendiaria o mundo pelas filhas dela. Ele fez uma pausa. É isso que ganha batalhas de guarda, Aline. Não pessoas perfeitas, pessoas que se recusam a desistir. Meu celular tocou. A Érica. Eu preciso de você no meu escritório em 1 hora, ela disse sem preâmbulo. O advogado do Theo entrou com novas moções. A gente precisa se preparar. As novas moções acabaram sendo assassinatos de caráter disfarçados de evidência. Declarações de sócios de negócios do Theo sobre o meu comportamento errático em eventos da empresa. Da mãe dele sobre a minha dificuldade de me adaptar aos costumes da família. Do médico da família deles, que nunca de fato tinha me examinado, mas estava disposto a especular sobre depressão pós-parto baseado em indicadores preocupantes. Isso é tudo, eu disse, lendo pelos documentos. Eu sei que é mentira. O juiz provavelmente vai saber que é mentira também, mas a gente ainda tem que abordar isso. A Érica tirou outro documento. Então, aqui está o que a gente vai fazer. Amanhã de manhã, você vai contar a sua história. Tudo. O isolamento, a crítica, o jeito que ele controlava as finanças, o jeito que ele te fazia sentir que você nunca era suficiente. E sobre as evidências que o Rafael encontrou? A discriminação de moradia, o dinheiro escondido? A gente usa se precisar, mas eu quero liderar com você. Com a sua verdade. Ela se inclinou para a frente. O Theo está apostando que o juiz vai ver um empresário bem-sucedido versus uma mulher instável. A gente vai virar esse script. Mostrar para eles uma vítima de abuso financeiro e emocional que teve a força para sair. Vai funcionar? Honestamente, eu não sei. O juiz Moreira é tradicional, a moda antiga. Ele pode ver um homem de família estabelecida como mais estável do que uma mulher que o abandonou ou o próprio lar. Mas é a verdade. E às vezes isso é o suficiente. Às vezes, não sempre. Às vezes. Eu saí do escritório da Érica me sentindo enjoada. De volta ao hotel, eu tentei comer o jantar que o Rafael tinha pedido, mas não consegui mais que uns bocados. Fala comigo, o Rafael disse, observando eu empurrar a comida pelo prato. O que está se passando na sua cabeça? E se não for suficiente? E se a verdade não importar porque eu venho de uma família simples e ele veio de uma família com sobrenome, e o juiz acha que ele é mais estável? Então o sistema está quebrado. Mas isso não significa que a gente para de lutar. Fácil para você falar. Você não é quem está perdendo os filhos. As palavras saíram mais afiadas do que eu queria. O Rafael pousou os achis. Você tem razão. Eu não sou. Eu só sou a pessoa que está tentando ajudar. Por quê? A pergunta explodiu para fora de mim.
Por que você está realmente fazendo isso? Não me dá o discurso sobre a Sofia ou sobre ver potencial em mim. Me conta a verdade. Ele ficou quieto por um momento longo. Porque eu sei o que é perder alguém que você ama e não conseguir impedir. O que você quer dizer? A minha mãe. Ele olhou para as próprias mãos. Ela foi embora quando eu tinha 9 anos. Simplesmente desapareceu um dia. Sem bilhete, sem explicação. Meu pai contou para todo mundo que ela tinha voltado para a cidade natal dela para cuidar da mãe doente, mas isso era mentira. Aonde ela realmente foi? Eu não sei. Eu já era adulto quando descobri que ela vinha planejando ir embora fazia meses. Que ela vinha abrindo contas bancárias, escondendo dinheiro, que o meu pai tinha sido difícil, controlador. Ele olhou para cima. Ele não era fisicamente abusivo, mas ele fazia ela se sentir pequena. Fazia ela achar que estava falhando como esposa, como mãe, e um dia ela não aguentou mais. Você chegou a vê-la de novo? Uma vez, quando eu tinha 17. Ela me encontrou, quis explicar, disse que tinha ido embora para se salvar, mas se arrependia de ter deixado eu e a Sofia para trás. Disse que pensava em voltar todo dia, mas tinha vergonha demais. A voz dele quebrou levemente. Ela morreu 2 anos depois. Câncer. Quando eu descobri, já era tarde demais para me despedir. Eu estendi a mão pela mesa, segurei a mão dele. Sinto muito. Não sente. Só entende. Quando eu observo você lutar pelas suas filhas, eu estou observando alguém fazer o que a minha mãe não conseguiu. O que eu queria que ela tivesse tido força para fazer. Ficar e lutar mesmo quando é difícil. Ele apertou minha mão. É por isso que estou ajudando. Porque eu não posso salvar a minha mãe, mas talvez eu possa ajudar a salvar você. A gente ficou sentado ali em silêncio, mãos entrelaçadas pela mesa, e eu senti algo mudar entre a gente. Não romance. A gente ainda não estava lá. Mas entendimento, conexão. Meu celular vibrou. Uma mensagem de um número desconhecido. Aqui é a Bianca. Eu sei que você me odeia, mas eu preciso falar com você sobre o Theo, sobre as suas filhas. Tem uma coisa que você precisa saber antes de amanhã. Eu mostrei a mensagem para o Rafael. Ele franziu a testa. Pode ser armadilha. Pode ser. Mas e se não for? Então a gente encontra ela num lugar público com testemunhas. Se ela tentar alguma coisa, a gente documenta. Eu respondi. Quando e onde? A resposta dela veio imediatamente. Hoje à noite, 21 horas. A cafeteria na esquina. Às 21 horas, o Rafael e eu entramos na cafeteria e encontramos a Bianca já esperando. Ela parecia diferente da assistente impecável que eu tinha visto através das janelas, cansada, pálida, o cabelo loiro preso num rabo de cavalo desgrenhado. Quando ela me viu, se encolheu. Obrigada por vir, ela disse baixinho. Eu não tinha certeza se você viria. Estou aqui. Fala. Ela olhou para o Rafael. Ele fica. Qualquer coisa que você tem para dizer, você pode dizer na frente dele. A Bianca balançou a cabeça, as mãos enroladas numa xícara de café que ela não estava bebendo. Estou grávida. 6 meses. Do Theo. Eu já sabia disso dos arquivos da Érica, mas ouvir ela dizer ainda doeu. Parabéns. Não. A voz dela foi cortante. Não parabeniza. Isso é um pesadelo. Então por que você está tendo? Porque ele não deixa eu fazer mais nada. Ele ameaçou se ela parou, engoliu forte. Olha, eu não estou aqui para dar desculpa. Eu sabia que ele era casado. Sabia que era errado, mas eu achei que ele ia deixar você por mim. Achei que eu era diferente. Por que você está me contando isso? Porque eu venho morando na sua casa há 2 semanas, ajudando com a Oriana e a Helena enquanto você está fora. E eu vejo o que ele está fazendo com elas. Meu corpo inteiro se contraiu.
O que ele está fazendo? Te apagando. Ele tirou todas as suas fotos da casa. Fala para elas que você escolheu o trabalho no lugar da família. Os olhos dela se encheram de lágrimas. Eu observei ele treinar a Helena para dizer que ela tem medo do seu namorado. Observei ele gravar a Oriana dizendo que ela não quer te ver. Ele está construindo um caso, Aline. E está usando essas meninas pequenas para isso. Eu não conseguia respirar. Não conseguia processar o que ela estava dizendo. Por que você ajudaria ele a fazer isso? A voz do Rafael ficou fria. Eu não ajudei ele. Eu não impedi. E eu deveria ter, mas eu estava com medo. Ela tirou o celular. É por isso que estou aqui. Eu gravei parte disso. O treinamento, a manipulação. Eu tenho vídeos. Ela deslizou o celular pela mesa. Eu apertei play no primeiro vídeo. A tela mostrava o Theo ajoelhado na frente da Helena no quarto roxo dela. Filhinha, amanhã o papai precisa falar com uma juíza. E a juíza pode te perguntar umas coisas sobre a mamãe. Você pode ajudar o papai? A Helena balançou a cabeça, o rosto sério. Ótimo. Então se a juíza perguntar se você se sente segura com a mamãe, o que você fala? Sim. Não, bebê. Lembra do que a gente conversou? A mamãe te deixou. Ela escolheu o namorado dela em vez de você. Isso te deixa triste, né? Eu acho. E com medo. Você está com medo de a mamãe ir embora de novo. Você consegue dizer isso? Eu estou com medo de a mamãe ir embora de novo. Perfeito. Boa menina. Eu parei o vídeo, minhas mãos tremendo tanto que eu quase deixei o celular cair. Tem mais 6, a Bianca disse. Todos assim, treinando, manipulando, ensinando elas a terem medo de você. Por que você está me dando isso? Porque eu estou grávida de 6 meses de uma menina. Ela tocou a barriga. E eu percebi que é isso que ele vai fazer com ela também. No momento em que ela não for perfeita, no momento em que ela não se encaixar na imagem dele, ele vai apagar ela também, do jeito que apagou você. Ele pode te destruir por isso. Legalmente, financeiramente. Eu sei. Mas eu não consigo observar ele destruir essas meninas pequenas e não fazer nada. Ela tirou um pendrive, colocou na mesa. Isso tem tudo. Os vídeos, mensagens entre a gente sobre como lidar com a situação de guarda, registros financeiros que ele me fez esconder. Tudo. Você está disposta a testemunhar? Se eu precisar, mas eu preferiria não. Estou com medo dele, Aline. Muito medo. Ele não é quem finge ser. Eu peguei o pendrive, segurei como se fosse feito de vidro. Obrigada. Não me agradece. Eu sou cúmplice nisso. Estou só tentando ser um pouco menos monstro antes de a minha filha nascer. Ela se levantou para ir embora, depois parou. Pelo que vale, a Oriana e a Helena te amam. Quando ele não está por perto, elas falam de você o tempo todo, sobre coisas que vocês faziam juntas, músicas que você cantava. Você está no coração delas. Ele não pode apagar isso. Depois que ela saiu, eu fiquei sentada ali olhando para o pendrive. Isso muda tudo. Com essas evidências, ele vai saber que veio dela. Ele vai destruir ela. Ela sabia disso quando te deu. Ela escolheu fazer assim mesmo. Eu pensei na Bianca, grávida e apavorada, sobre escolher fazer a coisa certa mesmo quando custava tudo. A gente usa, eu disse. Amanhã. De volta ao hotel, a Erika revisou os vídeos. Eu observei o rosto dela ir de surpreso para enojado para friamente satisfeito. Isso é ouro, ela disse. Isso é exatamente o que a gente precisa. A gente pode usar mesmo que a Bianca não queira testemunhar? Os vídeos falam por si só. E se o juiz exigir saber a fonte, a gente atravessa essa ponte quando chegar. Depois ela olhou para cima. Aline, com essa evidência, você não vai ganhar só guarda compartilhada.
Você vai conseguir guarda principal, talvez até guarda total. Eu deixei eu mesmo acreditar nisso por exatos 3 segundos. Depois a realidade voltou de golpe. E se ele tiver alguma coisa que a gente não sabe? E se tiver mais? Então a gente lida com isso. Mas agora mesmo, a gente tem a vantagem. Tenta dormir. Amanhã a gente vence isso. Mas eu não conseguia dormir. Eu fiquei deitada repetindo aqueles vídeos, ouvindo a voz do Theo treinando as nossas filhas para terem medo de mim, pensando na sistemática tentativa de apagar a mãe delas. Por volta das 3 horas da manhã, eu desisti e fui para a sala. O Rafael já estava lá, trabalhando no laptop. Não consegue dormir. Fico pensando no que ele está fazendo com elas, no que ele já fez. Vem cá. Eu sentei ao lado dele no sofá. Ele fechou o laptop, me dando total atenção. Me conta sobre elas, ele disse. Não a parte jurídica. Só me conta quem elas são. Então eu contei. Falei sobre a obsessão da Oriana por construir coisas, como ela conseguia passar horas com blocos criando estruturas elaboradas que desafiavam a física. Sobre a quietude da Helena, o jeito que ela observava tudo antes de agir. O jeito que ela te surpreendia com observações profundas sobre o mundo. A Oriana quer ser arquiteta quando crescer. Ela me contou isso quando tinha 3 anos, disse que queria construir casas para pessoas que não têm. Eu sorri com a lembrança. E a Helena quer ser cientista. Especificamente, alguém que estuda borboletas porque elas começam sendo uma coisa e viram algo completamente diferente. Elas parecem extraordinárias. Elas são. Elas são as melhores partes de mim e nenhuma das partes ruins dele. Pelo menos ainda não. Mas se ele continuar treinando elas, se ele continuar dizendo para elas que de onde vieram é motivo de vergonha se eu não conseguia terminar a frase. É por isso que você está lutando. Não só pela guarda, pela identidade delas, pelo direito delas de serem quem são sem pedir desculpas por isso. Ele fez uma pausa. Eu não consigo imaginar como deve ser difícil ter que lutar pelas suas filhas aceitarem quem elas são. É complicado. O Brasil pode ser assim às vezes, muito focado em aparência, em quem vem de onde. Isso aconteceu com a sua mãe também? Eu perguntei. De um jeito. Meu pai casou parcialmente por status, por conexões. Ele falou isso para ela uma vez, como se fosse um elogio. Ele pareceu triste. Ela ouviu pelo que realmente era. Aprovação condicional. A gente ficou sentado em silêncio, os dois processando os próprios machucados. Amanhã, eu disse finalmente, quando eu vir ele naquele tribunal, eu preciso que você me prometa uma coisa. O quê? Se eu começar a vacilar, se eu parecer que estou prestes a quebrar, não deixa. Me lembra pelo que eu estou lutando. Porque ele é bom em me fazer duvidar de mim mesma. 7 anos de prática. Você não vai vacilar. Mas se você vacilar, eu vou estar bem ali. Segunda-feira de manhã, o tribunal. Tudo que a Aline lutou vai se resumir a uma audiência. Mas o Theo tem mais uma arma que ela não está vendo vir. E quando o juiz decidir, nada mais vai ser igual. Então, é isso que eu preciso saber de vocês. O que vocês acham que acontece naquele tribunal? A Aline recupera as filhas dela? Ou a última jogada do Theo destrói tudo? Se vocês fossem a Aline, teriam aceitado a ajuda do Rafael? Ou ele está indo rápido demais, se envolvendo demais? Os vídeos da Bianca deveriam ser suficientes para vencer a guarda? Ou o juiz vai ver a Aline como instável não importa a evidência? E a pergunta de verdade, a Aline pode confiar no Rafael? Ele investigou o Theo por 4 anos antes mesmo de eles se reencontrarem. Isso é amor ou obsessão? Deixe as suas previsões nos comentários agora mesmo. Eu vou ler cada uma delas. E se vocês precisam ver o que acontece depois, se vocês estão tão investidos na luta da Aline quanto eu estou, então é melhor apertar esse botão de inscrever porque a parte 2 está vindo e vai explodir a cabeça de vocês. Curte esse vídeo se você é time Aline.
Comenta se você é time Rafael ou time Aline e precisa desacelerar. Compartilha isso com alguém que precisa ouvir essa história e se inscreve para não perder a parte 2. Porque confia em mim, a cena do tribunal, a batalha de guarda, o que o Theo faz depois, vocês não estão preparados. Às vezes lutar pelos seus filhos significa lutar por você mesma. Parte 2 em breve.